TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. Notícias do Dia está no ar. Hoje é quarta-feira, 5 de maio. E você vai ver nesta edição: Polícia Militar prende jovem que vendia drogas em Araras. Quase 1.000 mortos, mais 14 pessoas morrem em Petrópolis de Covid-19. Homem é preso por tráfico de drogas no Quissamã. Mais de 63.000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Petrópolis. Prefeitura inicia nesta semana a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. Petrópolis será sede da Copa Internacional de Mountain Bike em setembro. Vereadora Gilda Beatriz cobra vacinação em estagiários da área da saúde. Ministério da Saúde atualiza informe técnico sobre a campanha nacional de vacinação. Estados Unidos está finalizando o pacote que dá ao Brasil acesso a 20 milhões de dólares em medicamentos usados na intubação. Ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, reafirma discordâncias com o presidente. Governador Cláudio Castro nomeia novos secretários. MEC divulga calendário de inscrições do segundo semestre para SISU, ProUni e FIES. Crianças e jovens participam do torneio SESI de robótica a partir de sexta-feira. Cobeia promove 4ª edição da campanha de adoção de cães e gatos neste sábado. Agora, no Notícias do Dia. O boletim epidemiológico desta terça-feira mostrou que Petrópolis chegou a 994 óbitos provocados pela Covid-19. A Secretaria de Saúde confirmou nesta terça-feira que mais 14 pessoas morreram de Covid-19 em Petrópolis. Com isso, o município atinge a marca de 994 óbitos provocados pela doença. A cidade fez até agora 150.594 testes para Covid-19, com 32.887 resultados positivos e 112.817 negativos, levando em consideração os testes rápidos e de SWAB. Neste momento, 150 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 171 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e do SUS, totalizando assim 321 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 52,52% e de 80,67% em leitos de UTI. A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. Trata-se de uma medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde. A vacinação contra a Covid-19 continua aqui na cidade. Nesta terça-feira, as equipes de saúde imunizaram quase 2.000 pessoas. Durante toda a terça-feira, 1.831 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 aqui na cidade. Destas, 1.267 receberam a primeira dose e 564 a segunda dose. Até o momento, 63.144 pessoas receberam a primeira dose do imunizante. Destas, 30.331 receberam a segunda dose. Nos pontos de drive-thru do centro de Itaipava, Bingen e Hipershopping, 714 idosos foram vacinados, sendo 493 com a primeira dose e 221 com a segunda. Nos pontos de vacinação do Petropolitano Futebol Clube, da Escola Municipal José Marcontagem Correias e da Posse, 415 pessoas foram vacinadas, sendo 337 com a primeira dose e 78 com a segunda. Já as equipes das UBSs do Quitandinha, Morém e Itamaraty e dos PSFs vacinaram 372 pessoas. Destas, 298 receberam a primeira dose e 74 foram vacinadas com a segunda dose.
Além disso, 11 pacientes crônicos, sendo 4 acamados e 7 institucionalizados, receberam a segunda dose. Em paralelo, 279 profissionais de saúde também foram imunizados, sendo 97 com a primeira dose e 182 com a segunda dose do imunizante. Também foi contabilizada nesta terça-feira a vacinação de 40 integrantes de forças de segurança imunizados na segunda-feira, sendo 38 com a primeira dose e 2 com a segunda. E ainda falando sobre imunização, a Prefeitura de Petrópolis começa nesta quinta-feira a vacinação contra a Covid-19 de gestantes e puérperas, que são mulheres que tiveram um bebê há até 60 dias, e de maiores de 18 anos que tenham algum tipo de comorbidade e residem aqui na cidade. Para a vacinação de gestantes e puérperas, que são mulheres que tiveram bebês há até 60 dias, e de maiores de 18 anos que tenham algum tipo de comorbidade, bastará apenas que estas pessoas se apresentem em um dos 10 pontos de vacinação contra a Covid-19 disponíveis na cidade, sem a necessidade de cadastramento, portando o documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e laudo ou comprovante médico confirmando a gestação ou puerpério, bem como o tipo de comorbidade. Também é importante a apresentação do cartão de vacinação. A Secretaria de Saúde frisa ainda que as pessoas que se vacinaram contra a influenza devem respeitar o período de 15 dias entre uma vacina e outra. Vale ressaltar que a Secretaria de Saúde iniciou nesta terça a vacinação de trabalhadores da saúde com mais de 40 anos. Para conseguirem se imunizar, estes trabalhadores devem preencher o cadastro no site da Prefeitura, que é o petropolis.rj.gov.br, e informar a atividade que desempenham na área de saúde. No momento da vacinação, além de documento de identidade com foto e CPF, o trabalhador deve apresentar a comprovação da atividade descrita no momento do cadastro. A vacinação deste público é feita na Casa da Educação Visconde de Mauá. A Secretaria também mantém aberto o cadastro para a vacinação de idosos com mais de 60 anos. E também nesta quinta-feira será realizado o cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com síndrome de Down e pacientes renais crônicos em diálise com idade superior a 18 anos. Ainda na quinta-feira será aberto o cadastro para pessoas com mais de 58 anos que tenham algum tipo de comorbidade e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada na mesma faixa etária. A vacinação destes públicos, que fazem parte da fase 1 do grupo de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, começa no próximo sábado. Atualmente, Petrópolis conta com mais de 20% da população imunizada. E ainda falando sobre esse tema, mais em âmbito nacional, o Ministério da Saúde atualizou o informe técnico sobre a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A edição traz informações sobre a distribuição da primeira dose aos grupos de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiências. O Ministério da Saúde atualizou o informe técnico sobre a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A nova edição traz informações sobre distribuição da primeira dose aos grupos de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiências. Para essa etapa da vacinação, serão distribuídas 499 mil doses da vacina Pfizer para todos os estados e o Distrito Federal, seguindo a proporção de grupos prioritários previstos do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A pasta recomenda priorizar a imunização nas unidades de saúde das capitais dos estados, devido à pequena quantidade de doses iniciais da vacina. O documento também traz direcionamentos sobre o intervalo entre as doses de cada imunizante e ressalta a importância de tomar as 2 doses para garantir a imunidade. No caso da vacina Coronavac, o intervalo entre as doses é de 4 semanas. Já a AstraZeneca e a vacina da Pfizer, o intervalo indicado é de 12 semanas. O informe técnico pode ser acessado na página do Observatório Covid-19 da Confederação Nacional dos Municípios. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre as ações realizadas pela Polícia Militar aqui na cidade para coibir o tráfico de drogas. Durante um patrulhamento de rotina da PM, na servidão Moacir José dos Santos, no Quissamã, nesta terça-feira, um homem foi preso após ser flagrado vendendo drogas atrás de um bar da região.
Com o acusado foram encontradas 3 trouxinhas de maconha, uma porção da mesma droga, uma balança de precisão e R$15 em dinheiro. Os agentes chegaram até o acusado após denúncias anônimas que informaram ainda que ele tinha como diferencial a pesagem da droga no momento da venda. Ele foi levado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas. Vale ressaltar que o suspeito já tinha anotação criminal por cultivar uma grande quantidade de pés de maconha. 2 homens que foram flagrados comprando os entorpecentes do acusado no momento da abordagem também acabaram detidos e sendo levados para a delegacia. Em sede policial, ambos foram autuados por posse e uso de entorpecentes e liberados após prestarem esclarecimentos. E ainda falando sobre criminalidade aqui na cidade, um rapaz de 19 anos foi preso na madrugada de hoje pela Polícia Militar na estrada Mata Cavalo, em Araras. O jovem é acusado de vender drogas na região e de fazer parte da facção criminosa Terceiro Comando. Com ele foram apreendidas 15 trouxinhas de maconha e 7 sacolés de cocaína. Aos policiais, o acusado confessou o crime e contou que estava ganhando R$1.000 por semana para realizar a venda dos entorpecentes. Diante disso, ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. E você vai ver depois do intervalo. Vereadora Gilda Beatriz cobra vacinação em estagiários da área da saúde. Estados Unidos está finalizando o pacote que dá ao Brasil acesso a $20 milhões em medicamentos usados na intubação. O governador Cláudio Castro nomeia novos secretários. Notícias do dia, volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Na sessão plenária desta terça-feira, a vereadora Gilda Beatriz cobrou esclarecimentos com relação ao atraso na vacinação dos estagiários da área da saúde que estão na linha de frente da Covid-19. A parlamentar informou ainda que está recebendo denúncias de estudantes e de pais de alunos preocupados, visto que muitos que estão na linha de frente ainda não foram vacinados. Então, no início de abril, eu tive inclusive uma reunião com o prefeito interino, falei com ele sobre isso, já falei com o secretário de saúde, porque muitas denúncias começaram a chegar. E não tem lógica os estudantes da área de saúde, os estagiários que estão na frente do Covid, que estão ali, não terem sido vacinados. Então, eu estou cobrando isso direto. Já oficiei secretário de saúde, já prefeito, já falei, como eu falei aqui agora, pessoalmente, e eles falaram que iam resolver, só que até agora não resolveram. E você vê um estagiário, por exemplo, de enfermagem, um estudante de medicina, da área de odontologia, o que for, ele está ali, é da área de saúde. E ele está junto com os demais profissionais. Por que essa diferenciação? Por que eles não foram vacinados? Então, não tem como, eles estão ali também com risco de pegar o Covid e não foram vacinados. Então, eu espero que o mais rápido possível
o prefeito e o secretário de saúde, eles resolvam isso. Eu estou fazendo essa cobrança, deixando claro desde o início de abril, assim que me denunciaram e eu vi que era verdade. Até me assustou, porque não tem muita coerência para mim eles não terem sido vacinados até agora. Ainda nesta terça-feira, a vereadora protocolou na Câmara Municipal uma proposta que tem como objetivo garantir o cumprimento da Lei Estadual número 9.264 de 2021, que dá prioridade na vacinação contra a Covid-19 aos pais e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual. De acordo com a indicação, poderão ser vacinados os genitores cuidadores, os tutores, os cuidadores, os técnicos de enfermagem e enfermeiros que auxiliam nos cuidados e bem-estar das pessoas. O que acontece? As pessoas com deficiência, intelectual, elas têm uma chance muito grande de complicar se pegarem o Covid. Então, já agora, dia 30, o governador do Rio, ele sancionou uma lei que dá direito aos genitores, cuidadores, tutores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, quem convive com essa pessoa com deficiência. Nada mais justo, porque se a pessoa com deficiência toma a vacina agora, mas a pessoa que está no entorno dela, que está ali o dia a dia, não tiver com essa vacina, essa pessoa com deficiência pode pegar também o Covid mesmo tendo sido vacinado. E não pode, a gente não quer isso. E quando aconteceu isso, essa lei já foi sancionada no Rio agora, dia 30, eu trouxe já para Petrópolis, já tem uma indicação que já está tramitando na casa, eu vou colocar hoje em regime de urgência, para que em Petrópolis siga o que está acontecendo já no Rio, que as pessoas, como eu falei aí, que convivem com a pessoa com deficiência, ela possa ser vacinada. Então, eu espero que aqui a gente também tenha coerência e que também a gente consiga fazer com que essas pessoas que convivem com a pessoa com deficiência intelectual possam ser vacinadas. E ainda falando neste tema de Covid em Petrópolis, a vereadora enfatizou que é a favor, sim, da volta às aulas, mas não neste momento. Então, nós estamos num momento que bandeira vermelha, que quer dizer o seguinte, alto índice de contágio pelo Covid. E eu já me posicionei nas minhas redes sociais. Eu sou a favor do retorno às aulas, claro que eu sou, mas não nesse momento agora, no momento de bandeira vermelha. Então, independente também da vacina, que ainda a maioria das pessoas não foram vacinadas, os professores vão começar a serem vacinados agora, mas você tem que ter todo um protocolo de segurança. Então, desde janeiro, a gente tem conversado com o prefeito, com o sindicato das escolas particulares, e foi combinado que teria um selo sanitário para poder essas escolas voltarem com segurança. Então, as escolas particulares, elas passaram por esses selos, mas o município, a gente só teve até agora 26, se eu não me engano, escolas que possuem o selo. Então, como você volta com retorno, agora, retorno às aulas, se a gente tem um mínimo de colégios com esse selo, que quer dizer, eles não estão preparados, seguramente, para esses alunos retornarem. E eu me preocupo muito, porque a gente sabe que a própria escola pública, muitas vezes eu faço fiscalização que falta tudo dentro do colégio. E esse colégio ele tem que ter álcool gel, vai ter que ter máscara, ele vai ter que seguir protocolo de aferição de temperatura. Então, isso não é brincadeira, a gente está falando em vidas. Então, eu até nas minhas redes sociais, a gente teve alguns embates de pessoas que falaram, não, vereadora, que loucura, não pode, escola aberta, é livre, é híbrido. Mas eu, como vereadora, eu tenho que me posicionar. Muita gente falou, vai perder voto, porque está... O momento, tem pessoas morrendo, é real isso. Então, a volta às aulas tem que ser com segurança. Nesse momento, as escolas públicas, elas não estão preparadas para isso. Então, a gente está cobrando que esse selo sanitário seja o mais rápido possível resolvido, para que possa a gente fiscalizar se está tudo ok, e esperar passar essa bandeira vermelha, porque bandeira vermelha é alto índice de contágio. Então, se tivesse que voltar, poderia ter voltado quando não era bandeira vermelha. O próprio Estado, ele não retornou. Por quê? Porque estamos em bandeira vermelha. Então, tem que ter muito cuidado. A gente não pode politizar isso por um lado, porque é de esquerda, porque é de direita. Não, a gente aqui está falando de vida. Vida, que é real. Tem pessoas morrendo todos os dias e muitas. Então, nesse momento, eu pregonizo que é a segurança e a vida.
E, claro, assim que passasse a bandeira vermelha, assim que tivesse selo sanitário, sim, tem que retornar às aulas, mas a gente tem que dar segurança para os professores, para os pais, para os alunos, porque só quem sabe que já perdeu um ente querido na família, que já perdeu amigos, sabe como esse vírus é mortal, como esse vírus ele não tem cara, né? Pode não acontecer nada com um, mas com o outro pode acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Proteger e tentar ao máximo dar a segurança para o retorno das aulas terem o mínimo de segurança, porque risco sempre vai ter. Mas álcool gel, a máscara, manter o distanciamento, né? As salas têm que ser arejadas. A gente sabe que muitas salas de colégio não são assim. Então, o município tem muitas salas, já visitei quase todos os colégios do município, acho que todos, fiscalizando. E eu sei da estrutura que não possui isso. Então, eu estou aqui pensando muito nas escolas do município que ainda não estão preparadas. Então, a gente tem que preparar, né? E as escolas particulares que já estão, está todo mundo junto nisso. Então, vamos fazer isso com calma e, com certeza, logo a gente vai ter mais segurança para poder levar nossos filhos. A Prefeitura informou que pelo menos 34 escolas foram vistoriadas. Destas, 26 obtiveram o selo Escola Segura, que é um pré-requisito para o início do funcionamento das unidades com o modelo híbrido, que possui aulas online e presenciais. É importante lembrar que as unidades de ensino não podem obrigar a participação dos estudantes nas aulas presenciais, sendo direito dos pais e ou responsáveis fazer a opção, se assim preferirem, pela manutenção das aulas de maneira remota, como acontece atualmente. Petrópolis está neste momento na bandeira laranja em relação à pandemia da Covid-19, ou seja, com risco moderado na matriz de risco estadual. O governo dos Estados Unidos está em vias de finalizar os detalhes de um pacote para dar acesso ao Brasil a 20 milhões de dólares em medicamentos usados na intubação de pacientes com Covid-19. As informações são do porta-voz da Casa Branca. Os remédios serão entregues do estoque estratégico do governo americano em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com o PISAC, o acordo ainda não foi finalizado, mas os dois governos estão trabalhando em conjunto. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram que vão compartilhar 60 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Ainda não se sabe se o Brasil será beneficiado. O governador Cláudio Castro nomeou Nelson Rocha como novo secretário de Fazenda e Alexandre Chipe para o cargo de secretário de Saúde. Os técnicos assumem as pastas nos lugares de Guilherme Mercês e Carlos Alberto Chaves, respectivamente. Agora, Chaves passa a coordenar a logística de distribuição de vacinas da SES. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira. Abre aspas. Este é um momento crucial para o estado do Rio. Temos diversos desafios, entre eles a pandemia e a situação econômica do Rio, agravada pela Covid-19. Confio no trabalho de ambos e desejo sorte. Agradeço a dedicação e atuação do secretário Mercês, que teve importância fundamental no processo de recuperação fiscal do Estado. Quero deixar meu agradecimento também ao Chaves pelo resultado até aqui, fecha aspas, ressaltou o governador. Obstetra e ginecologista formado na UFRJ e servidor da Secretaria de Estado de Saúde desde 2000, Alexandre Chipe é porta-voz da pasta há quase uma década. Chipe exerceu ainda o cargo de subsecretário de Vigilância em Saúde na Secretaria e foi coordenador durante a pandemia da dengue em 2008. Pós-graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas, Nelson Rocha começou sua carreira na iniciativa privada e atuou em empresas como Ampla e Light. Na área pública, foi assessor-chefe do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e secretário de Fazenda. Durante um depoimento prestado nesta terça-feira, o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, reafirmou discordâncias com o presidente no enfrentamento à pandemia, como, por exemplo, as medidas de distanciamento social e o uso de medicamentos. Veja na reportagem de Felipe Moura. Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, prestou esclarecimentos à CPI da Covid nesta terça-feira sobre a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia durante o período em que ele esteve à frente da pasta. Mandetta confirmou que discordava do presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas de combate ao vírus, como o distanciamento social e o uso de medicamentos como a cloroquina para o tratamento precoce da doença. Adequado por causa
causa do índice de transmissão do vírus. O vírus era muito competente. Nós estávamos com um sistema que não tinha naquele momento condição de responder. Doença infecciosa viral é prevenção. Isso não tem outra maneira. Não há possível se fazer gestão de doença infecciosa sem separação. Entre os pontos de destaque no depoimento, Mandetta revelou que enviou uma carta ao presidente Bolsonaro sobre os riscos que a Covid-19 poderia representar ao Brasil à época. O ex-ministro também confirmou que presenciou durante reunião de ministros uma sugestão de decreto para mudar a bula da cloroquina, passando a recomendar o uso do fármaco em pacientes com o novo coronavírus. Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E você vai ver depois do intervalo. Crianças e jovens participam do torneio SESI de robótica a partir de sexta-feira. MEC divulga calendário de inscrições do segundo semestre para SISU, ProUni e FIES. Cobeia promove 4ª edição da campanha de adoção de cães e gatos neste sábado. Petrópolis será sede da Copa Internacional de Mountain Bike em setembro. O Notícias do Dia volta já. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. O MEC divulgou o calendário de inscrições do segundo semestre para o SISU, ProUni e FIES. As inscrições abrem primeiro para o ProUni, que oferta bolsas para os estudantes em instituições privadas do ensino superior. A reportagem é de Felipe Moura. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o calendário com os prazos de inscrições para os seus 3 principais programas, o SISU, o FIES e o ProUni. De acordo com a pasta, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre, começam no dia 27 de julho e vão até o dia 30 do mesmo mês. O resultado, com os nomes dos pré-selecionados, será divulgado em chamada única no dia 3 de agosto. No caso do Programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas, o período de inscrição vai de 13 a 16 de julho. O resultado da primeira chamada sai no dia 20 do mesmo mês. Segundo o MEC, o ProUni ainda terá uma segunda chamada e lista de espera, nos dias 3 e 23 de agosto, respectivamente. Já o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que seleciona candidatos que fizeram um Enem a vagas em cursos de graduação em instituições públicas, recebe inscrições de 3 a 6 de agosto. O resultado da única chamada é no dia 10. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera acaba em 16 de agosto. 34 equipes entre crianças e jovens de 9 a 16 anos vão participar do torneio SESI de robótica, promovido pela Escola Firjan SESI, nesta sexta e sábado.
Devido à pandemia, o desafio que faz parte do calendário do SESI Nacional será online e, mais uma vez, os alunos da escola Firjan SESI Petrópolis estarão presentes. A temporada Replay 2020-2021 do torneio de robótica First Lego League tem como pergunta e desafio o seguinte: o que fazer para tornar as pessoas mais ativas na região onde vivem, seja no campo, na cidade ou em qualquer outro lugar? Em 2020, a Dark Kaiser, equipe de robótica formada pelos petropolitanos, desenvolveu um sistema de coleta de lixo para deixar cidades brasileiras mais limpas e sustentáveis. Para este ano, pensando nos riscos que a obesidade infantil pode trazer, os jovens projetaram um aplicativo para estimular a prática de atividades físicas pelas crianças, público que mais sofreu com o sedentarismo durante a pandemia. No Personagem Trainer, o usuário escolhe um personagem fictício e realiza os exercícios, como pular corda, correr, dançar, entre outros. Conforme o usuário executa as atividades e completa as etapas, ele vai sendo recompensado com prêmios e bonificações como forma de estimular atividades todos os dias. A equipe é formada pelos alunos Luísa Maiorga, Helena Maiorga, Bernardo Bussolo Rempto, Juliana Brender e Júlia Ribeiro Henriques, além das professoras Miriam Carla e Mariana Lins. Agora vamos falar de esporte aqui na cidade. Petrópolis vai ser sede da Copa Internacional de Mountain Bike em setembro. A etapa em Petrópolis da Copa Internacional de Mountain Bike, prevista para acontecer entre os dias 24 e 26, será no Vale do Cuiabá e vai seguir os protocolos de saúde, podendo ser realizada, então, sem público. Durante uma reunião realizada nesta terça-feira, os secretários de governo Fábio Júnior da Silva e Leandro Cronenberg ouviram do organizador do evento da Copa Internacional de Mountain Bike, Rogério Bernardes, as normas para que a prova possa acontecer de forma segura, com a testagem de atletas e equipes de apoio. O município também vai receber a Copa do Mundo de MTB em abril de 2022. Já a competição deste ano está prevista para acontecer entre os dias 24 e 26 de setembro no Vale do Cuiabá. Seguirá todos os protocolos de saúde e pode ser realizada sem público. Além de fortalecer o esporte, o evento promete aquecer a economia do município e fomentar o setor turístico, desde a rede hoteleira à gastronomia. Vale ressaltar que o mercado brasileiro de ciclismo vem crescendo de forma estável já há alguns anos. Segundo a Abraciclo, o crescimento da produção no Brasil em 2020 foi de 12,8%, com um total de 750 mil bicicletas fabricadas. Um dos motivos desse aumento é a bike entrando no dia a dia do brasileiro durante a pandemia. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a COBEA, promove neste sábado a 4ª etapa da campanha de adoção de animais. Com os lemas Não Compre, Adote e Adotar é Tudo de Bom, a ação vai acontecer na Praça Dom Pedro, das 10 horas da manhã às 3 da tarde, com o objetivo de estimular a posse responsável. Serão mais de 30 animais, entre cães e gatos, disponíveis para receber um novo lar. Desde a primeira etapa do evento, que aconteceu na segunda semana de fevereiro, 22 pets, 18 cães e 4 gatos, foram acolhidos por novas famílias. Todos os animais, filhotes e adultos levados pelos protetores ou pela coordenadoria à feira estão vacinados, vermifugados e castrados. Segundo a Secretaria de Bem-Estar Animal, a intenção é que a campanha ocorra quinzenalmente no município. O processo de adoção é simples e rápido. O interessado precisa apenas apresentar os documentos de identidade e CPF, comprovante de residência e ser maior de 18 anos. Qualquer representante, seja individual ou empresa, que deseje incentivar de alguma forma a campanha, bem como os interessados em adotar algum animal, podem esclarecer as dúvidas diretamente com a coordenadoria através do telefone 024 2291 1505. Ontem à noite, o Brasil perdeu um dos maiores comediantes da atualidade. O ator Paulo Gustavo faleceu na terça-feira após complicações provocadas pela Covid-19. E nada mais justo do que as milhares de homenagens que têm enchido as redes sociais nas últimas horas. E nós também fazemos questão de prestar a nossa singela homenagem a ele. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente.
Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco para voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes, de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.